E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Willis dos Santos Lúcio para mais um vídeo aí sobre o Excel e hoje falaremos da função PROC-V, a função de procura na vertical do Excel, e também falaremos sobre validação de dados. Vou mostrar para vocês aí uma combinação legal entre a PROC-V e a validação de dados, tá ok? Vamos lá então. Primeiro, eu tenho que entender o que é a PROC-V. A PROC-V é a procura na vertical, ou seja, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, cliente e aqui cidade, certo? Digamos que eu tenha lá o meu catálogo de clientes, no qual eu marque os clientes que eu forneço meus produtos, né? Nesse momento de pandemia, resolvi vender alguma coisa aí para levantar um dinheiro e eu tenho ali um cadastrinho dos meus clientes no Excel. Só que aí isso foi aumentando, ó. Tenho bastante cliente já, certo? E aí acabei colocando aqui as informações do nome do cliente, a cidade na qual ele mora, a idade do cliente e o seu telefone. Digamos que eu precise saber rapidamente a cidade em que um cliente mora e também o telefone desse cliente, certo? Para poder de repente fazer uma cobrança, enfim, eu preciso dessa informação de maneira rápida para indicar para um outro amigo meu, enfim. Eu não vou olhar aqui um por um, né? Isso vai me dar bastante trabalho. Vocês concordam? Eu posso fazer o que para automatizar isso? Uma função PROC-V, procura na vertical. O que é isso? Ó? Quando eu digitar aqui o nome do cliente, automaticamente a função me retorna a cidade que ele mora e o número do telefone dele. Como que eu faço isso? Quando eu digitar o nome do cliente aqui, ó, o Excel vai procurar aqui na vertical, ó, tá vendo as células ali se deslocando? Vai procurar na vertical o nome dele. Quando achar o nome dele aqui, vai me retornar a informação que está à frente da cidade e depois o do telefone, certo? Por isso que o nome é PROC-V, procura na vertical. Então vamos lá, como é que eu faço? Eu faço a PROC-V aqui no local no nome do cliente? Não, aqui eu vou digitar o nome do cliente. A PROC-V irá aqui, ó, onde a informação será retornada. Então vamos lá fazer, ó. Como todas as funções, ela começa com igual e eu digito lá o proc e já aparece aqui para mim as funções da família proc. Eu vou falar primeiro hoje da proc-v, que é uma das que eu gosto mais. Então, proc-v, abro parênteses. A função tem 4 argumentos, ó, certo? Primeiro argumento é o valor procurado. Qual que é o valor procurado? É a informação que eu vou digitar para o Excel buscá-la e me retornar as informações. Então, o valor procurado é o que eu digitar nessa célula aqui, ó, certo? O valor procurado é o que eu digitar na célula G4. Vamos para o próximo argumento. Digito ponto e vírgula. Próximo argumento, ó, é a matriz tabela, ou seja, em qual matriz essa informação será procurada para me retornar novas informações. A matriz tabela está aqui, ó, é o meu local de cadastro de clientes. Então eu seleciono aqui, ó, toda a minha matriz. Pego da primeira célula da matriz até a última e vou até lá embaixo para selecionar a minha matriz toda, certo? Então, a minha matriz tabela de procura é da célula A1 até a célula D38. Ele vai procurar o nome do cliente aqui e vai me retornar uma informação que também está aqui. Aí eu digito novamente ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Próximo argumento, ó, olha onde está o mouse aqui, número, índice, coluna. O que é isso? Número, índice, coluna é o número da coluna em que está a informação que será retornada. Ou seja, quando eu digitar aqui, o Excel vai procurar o que eu digitei aqui na coluna verticalmente. Quando ele achar o nome que eu digitei ali, ele me retorna uma informação que está à frente. Só que eu tenho informação em 3 colunas à frente. Então eu tenho que colocar o número, o índice da coluna da informação que eu quero. Aqui, como é a cidade, ó, qual que é a coluna da cidade? Como que eu faço essa contagem das colunas? Ó? A coluna 1 é essa coluna A cidade é a coluna 2. Então, o índice número de coluna é o 2. O Excel vai procurar
aqui o nome e vai me retornar a informação que estiver à frente do nome na coluna 2. Último argumento, o Excel me pergunta se eu quero a correspondência aproximada ou a correspondência exata. O que isso quer dizer? Correspondência aproximada, digamos que eu tenha um nome parecido com o que eu digitar. Ele vai me retornar a informação desse nome, caso ele não ache exatamente o nome que eu digitei. Isso não é muito bom, né? De repente eu posso pegar o telefone de um cliente errado e cobrar o cliente errado. Ou se forem códigos de produtos, né, que normalmente muda só o último dígito ali, eu também posso pegar a informação do produto errado. Então, eu recomendo a sempre utilizar a correspondência exata, que o Excel só vai me retornar a informação se ele achar exatamente o que eu digitar aqui, certo? Então, aqui, ó, correspondência exata. Seleciono e fecho parênteses. Então, eu tenho a PROC-V e já tenho os 4 argumentos. O que ele está falando aqui? Ó? Excel, procura para mim na vertical o que eu digitar na célula G4, procura isso na matriz tabela A1 a D38 e me retorna a informação que está na coluna 2 e exatamente o que está na coluna 2. Preenchi os 4 argumentos, clico em Enter. Beleza. Ele retornou aqui, ó, o ND. Isso por quê? Não disponível. Porque eu não digitei nada aqui, ó. Então ele me buscou um não disponível. Agora eu vou digitar o nome de um cliente aqui para o Excel buscar para mim. Digamos que eu estivesse procurando a cidade da cliente Ana. Vamos lá, Ana. Ó, digitei Ana. A Ana mora em Santa Isabel. Ó. Vocês viram que ele me retornou? Só para confirmar, ó, tá aqui a Ana. Realmente ela mora em Santa Isabel, certo? Digamos que fosse a cliente Mara. A Mara mora em São Paulo. Vamos confirmar aqui, ó. Realmente, a Mara mora em São Paulo. Vamos ver o cliente, a cliente Vânia. Ó, Vânia. A Vânia mora em São Paulo. Vou confirmar que ela está lá no fundo, ó. Realmente, a Vânia mora em São Paulo. Beleza? E agora o telefone, ó, fazer a PROC-V de novo. Só que agora, em vez de me retornar só o nome da cidade, eu quero também que me retorne o telefone com base no nome do cliente. É a mesma coisa, é uma PROC-V. Então, igual PROC-V, abro parênteses, o valor procurado continua sendo o nome do cliente. Quando eu digitar o nome do cliente, vai me retornar o telefone. Ponto e vírgula. A minha matriz de procura, a matriz tabela, continua sendo aqui essa matriz de cadastros de clientes da célula A1 até a D38, ó, está selecionado, certo? Ponto e vírgula. Número índice de coluna. Agora vai mudar, porque eu quero o telefone. Qual é o número da coluna do telefone? A coluna do cliente é A1, a coluna da cidade é A2, a coluna da idade é a 3 e a coluna do telefone é a coluna 4. Então, o número índice de coluna é a coluna número 4. E, ponto e vírgula para o último argumento, eu quero a informação falsa ou verdadeira, correspondência aproximada ou exata. Eu quero exata, né? Eu não quero correr o risco de ligar para o cliente errado. Então, seleciono aqui correspondência exata e fecho parênteses. O que eu estou pedindo aqui? Ó? Excel, procura para mim na vertical o que eu digitar na célula G4, na matriz tabela do cadastro de clientes, que é da célula A1 até a célula D38, e me retorna exatamente o que está na coluna 4, que vai ser o telefone. E aí eu dou Enter. Ó. Olha aí. Então, aqui, ó, a Vânia mora em São Paulo e eu tenho o telefone dela. Digamos que eu estivesse precisando ligar para outro cliente, ó, para o Casemiro. Opa. Já retornou aqui, ó. Casemiro mora em Arujá e eu já tenho o telefone dele. Digamos que eu precisasse falar com o meu cliente Roberto. Certinho, ó. Roberto mora em Guarulhos e eu já tenho o telefone dele. Então a PROC-V me otimiza a busca. Em segundos eu já tenho as informações que eu preciso. Eu poderia ter quantas colunas fossem aqui com informações e quantos clientes fossem. A PROC-V ia procurar para mim na vertical e me retornar essas informações, certo?
E aí, como é que eu faço para facilitar também? Vai chegar um momento que eu vou ter tanto cliente que vai ficar difícil para mim também lembrar o nome de todos, digitar certinho. Eu posso fazer, pessoal, a segunda coisa que eu disse que ia explicar hoje, que é a validação de dados. Eu vou validar os dados para aparecer aqui uma listinha já dos meus clientes. Ó. Então, ó, aqui nessa célula na qual eu tenho que digitar o nome do cliente, eu vou aqui na parte superior, ó, na guia Dados, acompanhe o mouse, por favor, e aí eu vou aqui do lado direito, ó, Ferramenta de Dados, talvez o seu Excel, se for outra versão, o layout é um pouquinho diferente, mas são os mesmos passos. Nas ferramentas de dados, ó, eu vou nessa opção aqui do meio, ó, da seta Validação de Dados. Clico na setinha. Ele me abre 3 opções: validação de dados, circular dados inválidos ou limpar círculo de validação. Eu quero validar dados. Clico em validar. Quando eu clico em validar, ele me pergunta: permitir qualquer valor? Não, eu quero uma lista ali. Ó. Então, clico aqui, ele me abre todas as opções que podem ser digitadas na célula, mas eu quero uma lista. Beleza. E aí, aqui embaixo, ó, ele me pergunta qual a fonte da lista de dados que eu quero que apareça ali. A fonte da minha lista é a fonte onde eu tenho os nomes dos clientes. Então, minha fonte é aqui, ó, a coluna A. Seleciono a coluna A, minha fonte é a coluna A e digito OK. Vocês viram que apareceu aqui uma setinha? Agora eu clico aqui na setinha, eu já tenho o nome dos meus clientes. Ó. É só eu selecionar, por exemplo, a cliente Kátia. Ele já me atualiza. Kátia mora em Santa Isabel e me retorna o telefone. Ah, outro cliente que eu preciso telefonar. Cliente José. Tá aqui, ó. Clico nele e já mostra que ele mora em Guarulhos e retorna o telefone. Então, nós aprendemos aí função PROC-V e otimizar a função PROC-V com a validação de dados, correto? Isso pode ser bem útil aí para a gestão das suas informações, dos seus dados, dos seus produtos e dos seus clientes. Nesse momento aí de pandemia, onde cada um está se reinventando, isso pode ajudar bastante gente aí. Não vou me alongar muito, né? Vou pedir para vocês que gostarem que curtam o canal, né? Se inscrevam lá no canal. Depois de se inscrever, clica lá no sininho para receber as notificações e os outros vídeos que eu fiz de Excel sobre função soma, mínimo, máximo, contar valores, conte C, enfim, várias outras funções, estarão aqui os links para vocês verificarem. Agradeço aí a presença de todos, muito obrigado.